30 de outubro de 2022. Muita coisa aconteceu antes disso aí. Muita coisa influenciou no resultado dessas eleições de 2022. Ali, na Castelo Branco, bem próximo aqui onde estão construindo aquela passarela, foi onde aconteceu aquela interdição da Castelo Branco. A população daqui da região de Barueri, Santana de Parnaíba, Jandira, Carapicuíba, travou a Castelo Branco bem ali. Local perto da delegacia de Barueri. Mas o que motivou tudo isso? Por que as pessoas começaram a fechar Castelo Branco e se manifestar no dia 30 de outubro de 2022? Dia da eleição de presidente da República, que foi considerada fraudada. Bom, se a gente for contar a história, o que aconteceu nessas eleições foi muito complicado. O candidato da esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, era um preso condenado a mais de 9 anos de cadeia. Mais de 9 anos de cadeia, regime fechado. Por uma decisão do ministro Fachin, ele teve sua liberdade para ir para a rua e com direitos políticos para ser candidato a presidente da República. Isso que todos chamam de descondenado. A partir daí, isso aí já foi uma situação muito incrível, muito inusitada no nosso país. Um cara que era condenado com várias provas, vários indícios de outros crimes, por corrupção, por lavagem de dinheiro e outras coisas, podendo concorrer à presidência da República, contra o presidente Bolsonaro, que foi um presidente que assumiu o país com muitos problemas financeiros. Logo depois teve a fraudemia da Covid-19, ele segurou firme. Quando teve que liberar a vacina, ele liberou. 2 dias depois que a Anvisa liberou a vacina, o Bolsonaro liberou. Antes disso, sem comprovação de eficácia da vacina, o ministro Lewandowski obrigou o diretor da Anvisa a liberar a vacina na marra. Mas tudo bem, é outra história, isso aí é história para outro vídeo. E aí foram acontecendo várias coisas. O presidente Bolsonaro perseguido durante seu mandato, segurando as pontas, não deixando o país afundar na Covid-19, fez o que pôde, né? Foi acusado de não dar vacina, interpretaram mal um vídeo que ele fez, falando que o ministro falava, qual que era a instrução do ministro a respeito da vacina, que a pessoa tinha que ficar aguardando em casa quando tivesse faltando o ar, ela ia pro hospital quando tivesse quase morrendo com falta de ar, aí tinha que ser entubado e acabava morrendo. Por isso que morreram muitas pessoas. Diz a lenda que as pessoas morreram mais por causa desse tratamento aí, essas intubações aí, do que de doença. Dessa doença aí que disseram que tomou conta do mundo, né? Doença que veio da China. Começou na China, espalhou, o Dória foi para lá. Antes da eleição do Dória, ele foi para lá, para a China, voltou para cá, liberou o carnaval, depois começou a pandemia. Mas tudo bem, outra história também. A gente começa uma história, depois vai passando para outras histórias. Então a eleição do descondenado
cheio de crimes, que os ministros tiraram até a prisão em segunda instância. Não tem mais prisão, tem que ser em quarta instância, né? Foi descondenado e pôde participar da eleição. Aí começou. No Nordeste, as propagandas do Bolsonaro não chegavam no Nordeste. Teve provas, publicaram coisas dizendo que as rádios não recebiam conteúdo da campanha do Bolsonaro. No Rio de Janeiro, tinha carro do TRE lá com adesivo do PT. Cometeram vários crimes eleitorais para eleger o descondenado. Mas isso aí nem era necessário, porque eu não acredito 100% nas urnas eletrônicas no Brasil. Veio o argentino lá e mostrou vários relatórios de como as urnas... Hola amigos, el informe de las Fuerzas Armadas fue contundente y por primera vez en la historia de Brasil, y gracias a ellos, ustedes conocen la verdad. El sistema electoral electrónico de Brasil no es seguro y no se descarta la posibilidad de fraude. Lo que significa que cualquier software malicioso puede alterar el funcionamiento de las urnas y cambiar el resultado generado por anomalías. Anomalías que presentamos y que son irrefutables matemática y estadísticamente e imposibles de que ocurran. Pero que ocurrieron. Pero no solo esas anomalías ocurrieron. También otros estudios independientes encontraron votos mucho después de las 17 horas. Incluso hasta casi las 23 horas. Algo imposible, ya que las urnas cierran 17 horas y tal vez hasta 2 horas después personas podrían estar votando. Pero hasta las 22, 23 horas. También se encontraron secuencias de votos con una diferencia de 10 segundos. 10 segundos. ¿Se imaginan 30 o 40 votos cada 10 segundos? Bueno, ni tiempo de apretar botones tienen. Ahora entiendo por qué el dictador con toga aplica tanta censura. No era por la democracia o la seguridad electoral. Tenía mucho para esconder. Mucho. Y las Fuerzas Armadas, sus Fuerzas Armadas, de maneira independente... 100%, não acredito 100%. Acredito que com a decisão do ministro que conta os votos, ele escolhe o senador que apoiou ele, que apoiou a causa deles, eles vão manter no cargo um governador, o presidente. Então o Bolsonaro teve na contagem de votos, o Bolsonaro no primeiro turno já aparecia praticamente vencendo a eleição e de repente do nada o outro candidato passou ele e a diferença de um para outro foi de 1 a 2%, né? 49 a 51. Isso daí a população já não aceitou, não precisava ninguém falar, não precisava o Bolsonaro falar nada, é a população que não entende, a população que não aceitou, a população que sabe, que não votou no descondenado. Durante a campanha ele ia fazer os comícios dele, não tinha ninguém. Inventou que o ônibus da caravana dele tinha tomado tiro e tentou criar um fato lá para tentar atrair a atenção e a comoção da população para votar nele. Ninguém votou nele, nem um comício dele ia ninguém. Quem que ia nos comícios dele eram os artistas que são fechados com ele, pessoal da Globo, outros tipos de artistas, tipo cantores que dependem da Lei Rouanet, que são péssimos cantores, músicas horríveis, que destrói a cultura do Brasil, que ninguém ouve, ninguém compra e depende da Lei Rouanet. Esses cantores, todos fizeram campanha para o Lula, indiscriminadamente, subia no palco, fazia campanha, pedia voto, xingava o Bolsonaro, xingava os bolsonaristas, xingava o povo da direita, xingava os religiosos, xingava os evangélicos, os católicos, né? A Daniela Mercury falou que Jesus é gay, muito gay. Atacavam a nossa fé, atacavam a nossa religião, atacavam as nossas famílias, né? Então, com todos esses escândalos, teve
teve o segundo turno. No segundo turno, aconteceram as mesmas coisas, mas ali até o presidente Bolsonaro já sabia que estava acontecendo nas urnas, que estava havendo fraude, nas urnas e ele ia perder a eleição. Mesmo assim, ele foi para o debate e expôs todos os crimes, todos os problemas do Lula e do PT. E aí, o resultado da eleição no dia 30 de outubro foi que ele ganhou com a diferença de 2%. Ganhou com a diferença de 2%. E aí tudo bem, né? O que você vai falar? O Bolsonaro foi reclamar, o ministro falou que ia prender. Quem reclamasse das urnas, quem filmasse a urna, o Alexandre de Moraes e os outros ministros falaram que ia prender, né? Então ninguém podia reclamar. Como dizia o ministro Barroso, eleição não se ganha, se toma, né? O importante não é a eleição, é quem conta os votos, né? E com essa indignação, com toda essa incerteza que teve na população, é que o povo começou a se reunir em vários locais no Brasil. Tudo quanto é estado tinha manifestação. E aqui, na Castelo Branco teve uma interdição, o pessoal parou o trânsito, né? E eu, como jornalista, e eu morando aqui perto, eu vi o trânsito parado, eu fui lá ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei lá, o pessoal tinha jogado pedaços de árvores, de madeira na rua, na Castelo Branco, e já tinha interditado lá na Petrobras, lá no Mutinga, depois interditaram aqui. E foi mais ou menos acho que isso aí aconteceu à tarde, né? E quando eu vi já era umas 6, 7 da noite. E eu fui lá fotografar e também saber o que estava acontecendo, né? A gente estava indignado, mas não sabia que o pessoal já estava tomando essa atitude aqui na região. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com a polícia militar, né? Polícia militar rodoviária aqui, já querendo tirar a população. Aí o pessoal se reuniu e falou, não vai, aqui tá parado. A gente não concorda com essa eleição. Bolsonaro foi roubado, a eleição foi roubada e ninguém vai sair daqui não, até alguém se manifestar e falar alguma coisa. E aí continuou a manifestação. E eu fui ficando nas primeiras horas, depois eu comecei a participar. Comecei a conversar com os policiais para saber o que estava acontecendo, conversar com a imprensa, conversar com os caminhoneiros. E quando eu vi, eu estava participando, porque apesar de ser jornalista, eu sou patriota, né? E eu sou conhecido como marinheiro porque eu servi a Marinha do Brasil. Fui voluntário para servir a Marinha, né? Também prestei concurso, servi a aeronáutica também. Então eu sou patriota desde criança, desde quando eu me entendo por gente. E aí tiveram vários embates, várias discussões, quase teve brigas, né, de infiltrados, pessoas do PT ou da esquerda que entrava no meio falando mentira, gritando Bolsonaro. A gente proibia falar Bolsonaro, que não foi o Bolsonaro que mandou a gente fazer nada. Foi espontâneo, cada um foi se juntando ali, todo mundo via na televisão, que o Datena mandava vir a matéria, vinha todo mundo, e aí foi se juntando um monte de gente. Não tinha comando, não era fulano que era organizador, o outro que era organizador, não era nada disso. A gente se reuniu espontaneamente, foi ficando, e aí o que aconteceu? Teve uma hora que começou a chegar outros tipos de policiais, né, da PM. O Tarcísio já era governador, mas não tinha tomado posse, né, porque era 30 de outubro. Aí o que aconteceu? Teve uma hora lá que chegou a tropa de choque. E estava cheio de crianças, famílias, mulheres,
Os caminhoneiros estavam parando também porque queriam. Alguns queriam ir embora, a gente deixou uma faixa para eles irem embora. Ambulância, quem queria passar, passava. Tinha uma faixa para passar e duas fechadas, né? Até o pessoal da Polícia Rodoviária pediu pra gente liberar uma pista. Era isso que a gente conversava com eles. Só que o negócio foi esquentando. Aí no outro dia chegou o pessoal da tropa de choque, começou a jogar bomba de gás lacrimogêneo, sei lá, aquela bomba lá, eu sei que ardia tudo os olhos da gente, bomba de pimenta, efeito moral. Começaram a jogar bomba na gente e a gente ficou ali, conversou com o pessoal, aí o pessoal interditou também o outro lado, né? A gente tinha interditado um lado, aí depois o pessoal fechou o outro lado da Castelo Branco e tinha um pessoal lá na Petrobras, né? Depois o pessoal da Petrobras largou lá na Petrobras e veio para cá, para onde a gente estava, né? Liberou a Petrobras e ficou todo mundo aqui. E um dia antes eu peguei e falei, ó, o negócio é o seguinte, se o pessoal for tirar a gente daqui, vamos se juntar lá na frente do quartel, do Arsenal de Guerra. Aí foi um pessoal que era ali ali perto do Mercado do Japão, aqui em Barueri, no Paulista, uns conhecidos dali, foram lá, 3 pessoas e começaram a ficar lá na frente do quartel. Um dia antes de quando tiraram. Nessa noite anterior, de quando tiraram a população da Castelo Branco, eu ficava dia e noite lá, com os pés machucados, com fome, com sede. Chegava alimento, a gente conversava, via se não tinha problema, se era gente de confiança que trazia. Mas aí o que aconteceu? Nessa noite estava lotado de gente, os caras paravam carro, trazia água, comida, né, para a população que estava ficando ali. E aí a tropa de choque chegou, estacionou aqui, inclusive até aqui embaixo, ó. Aqui nessa parte aqui, ó. Depois da ponte, dessa ponte aqui, a tropa de choque estacionou aqui e foi a pé para lá, né? Encheu de viaturas da polícia aqui. Polícia Rodoviária que estava lá falando com a gente, estava segurando a situação. Agora, eu sou coronel, coronel da Polícia Militar, quem tem anestesia disponível? Tira a sua viatura daqui e coloca lá. Eu tô dando ordem agora lá. Você tá me prejudicando a minha rodovia. Agora. Por favor. Aí chegou a choque e vieram já com ordem para derrubar. Eles já tinham ordem para derrubar o pessoal, mandar todo mundo embora, né? O pessoal da tropa de choque veio, queria tirar a gente e a gente não saiu, né? E chegou da Atena, o pessoal de mídia, da Record, da Bandeirantes, da Globo, tinha helicóptero passando. Aí teve um dado momento que a tropa de choque, à noite mesmo, já queria dispersar a população, né? E os caminhoneiros que estavam lá, eles mesmos estavam participando do protesto, era um protesto, né? Ele estava protestando contra o resultado das urnas, que a gente não aceitou e não acreditou. Aí a choque veio para derrubar tudo, para mandar o pessoal embora à noite, cheio de criança, cheio de mulher, jovem, né? O que a gente fez? A gente foi conversar com o pessoal da choque. Os caras mandou sair, não queria conversa, né? A gente falou que estava liberando uma pista e que a gente estava fazendo um protesto que era legítimo. Aí teve uma hora que a população estava assim parada de um lado, né? População assim, coisa de 2 metros. A população parada de um lado e a tropa de choque aqui do outro lado, e a tropa de choque ia pegar. Aí eu entrei no meio, segurei o pessoal da choque, segurei as pessoas e falei um monte lá pro pessoal da choque. Falei, não, comandante aqui, a gente já conversou com ele que ia deixar liberado uma pista, tal, não sei o que lá. Eles falaram, vocês vão ter que sair daí. Ele falou, a gente não vai sair daqui agora, tal, tá cheio de crianças, vocês vão bater nas crianças, vocês vão agredir as mulheres, né? Aí o que os caras fizeram?
Os caras ficaram ali naquela contenda querendo pegar, querendo brigar. E eu segurei e o pessoal da mídia, o da Atena e o pessoal, tava tudo aqui na frente filmando, fazendo matéria, acenderam uma luz aqui em cima de mim. Inclusive até teve um esquerdista que me filmou de cima da passarela assim, ó. Ele me filmou bem na hora que achou que ia pegar, ia expulsar a população, eu travei o pessoal assim, ó. Aí o esquerdista pegou. Ele pegou a cena de cima, assim, me filmou na hora que a população ia invadir, ou na hora que a tropa de choque ia agredir a população, que eu travei, ele me filmou e me xingou, e eu tenho vídeo até hoje. Inclusive vou colocar ele aqui. Isso foi o que aconteceu. Depois disso, ainda no governo do Bolsonaro, o pessoal começou a se reunir nos quartéis, em frente aos quartéis. Porque a população ingenuamente acreditava que as Forças Armadas iam fazer alguma coisa, né? Que ia ter uma recontagem de votos, que era possível, que fosse possível isso. Não é que o pessoal queria fazer isso, fazer aquilo. Não, o pessoal queria que tivesse uma recontagem de votos, mas isso é impossível. Com essa urna eletrônica que nós temos, isso é impossível, né? Como que você vai acreditar nos dados de computador? Quem coloca, quem sobe, quem desce o dado, pode manipular. Se tiver interesse, se tiver imparcialidade, o cara manipula. Entendeu? Então o pessoal foi para frente dos quartéis para protestar. E continuaram protestando. E foi passando o tempo e o pessoal protestando. E foi acabando o governo do Bolsonaro e o pessoal acreditando, enchendo de gente. Aí o pessoal querendo ir para Brasília, nos grupos de WhatsApp. Tinha aquela tal de Priscila que ficava mandando enigmas dentro do grupo, ficava falando, xingando o pessoal do PT, incitando todo mundo para ir para tomar Brasília, que não sei o que. Teve muita gente que acreditou e foi. Só que o que acontece? Logo depois o governo acabou, né? Tinha que transferir o comando do país. E aí quem que estava comandando depois do dia 1º é o Lula, é o PT, é a esquerda que estava comandando depois do dia 1º. E o pessoal continuou lá em Brasília, e na frente dos quartéis. Inclusive eu ficava na frente do Arsenal 2, 3, 4 horas, saía, eu não ficava direto, tinha gente que ficava dormindo lá, conheceu todo mundo, né? E aí teve o dia lá que foram para Brasília, né? Nesse dia eu não fui para Brasília porque minha filha estava doente e eu tive que levar lá no médico. E aí acabou não dando para eu ir, mas eu ia também para Brasília, né? Na época eu também acho que eu não tinha nem dinheiro para ir para Brasília. Aí o pessoal foi gente daqui de Barueri, foi gente de tudo quanto é lugar do país, foi para Brasília. E aconteceu aquela baderna lá, e os caras armaram um esquema para jogar todo mundo dentro de uma arapuca. Foi o que aconteceu. Colocou todo mundo dentro da arapuca e prendeu todo mundo. Um monte de inocente, criança foi preso. Os caras fizeram quebra-quebra lá no Congresso lá naquele dia e foram dormir. Só que a maioria que estava na bagunça foi embora. Uma pequena parte que estava em frente ao quartel lá lá em Brasília, nem participou de nada. E chegou no outro dia o pessoal do Exército, que o povo confiava, e mandou todo mundo entrar nos ônibus que eles iam levar para a rodoviária, para o aeroporto, para as pessoas irem embora, que tinha que acabar o protesto, mas o pessoal tinha que ir embora, tinha que entrar naqueles ônibus. Enganou todo mundo, foi um monte de senhoras idosas, mulheres, empresários, trabalhadores, crianças, jovens, meninas. Foram todos dentro dos ônibus e levaram para Papuda. Foi todo mundo preso, lá para Colmeia. Todo mundo preso e está até hoje se arrastando isso daí. Então o que acontece? Foi uma arapuca que fizeram contra os patriotas. Foi uma ingenuidade dos patriotas ir lá e quebrar tudo, se bem que quem quebrou não foi patriota, porque patriota não quebra. Entendeu? A gente se manifesta pacificamente.
O povo de direita é pacífico, tem posição firme, mas não é de quebrar, de revolucionar, não põe fogo em nada, não quebra nada. Então tinha gente infiltrada dentro da manifestação, que quebrou coisas, né? Isso daí eles rotularam como golpe. Só que o que aconteceu? O Bolsonaro, antes do dia que tinha que passar a faixa para o Lula, ele já estava nos Estados Unidos. Bolsonaro estava lá, porque se o Bolsonaro tivesse ficado aqui, ele sabia que já estava armado essa arapuca. Eles iam prender todo mundo, poderia ser que eles fossem prender todo mundo, inclusive o Bolsonaro dizendo que ele fez um golpe. Mas como que vai fazer um golpe com um monte de senhoras, idosas, jovens, crianças, meninas, com Bíblia na mão, né? Pessoas que não portavam arma nem nada, não tinha apoio das Forças Armadas nem de ninguém, só estava lá xingando e reclamando. Mas o Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos. O que aconteceu? Voltou para o Brasil, começou a perseguição, começaram a inventar um monte de crime que ele não cometeu, que não se comprovou até hoje. Foram cerceando a liberdade dele até que colocaram ele na papudinha, tá preso lá injustamente, certo? Então é isso, esse é um dos motivos de eu estar gravando esse vídeo, da minha indignação com esse governo corrupto que temos hoje em dia, né? E de pensar nos nossos amigos, as pessoas inocentes, as pessoas inocentes que foram enganadas e estão presas lá até hoje. Pessoas que foram presas porque teve aquela moça lá do batom, a Débora Rodrigues, que foi lá e escreveu: perdeu mané, porque o ministro sem vergonha estava lá nos Estados Unidos, saiu da palestra, o cara foi falar com ele achou que estava perturbando ele falou: sai fora, perdeu mané, sai fora, não amola. Aí ela escreveu lá: perdeu mané, na estátua, né? Um negócio que você joga um sabão, já sai. Foi presa e pegou 14 anos de cadeia, né? Sendo que os caras soltam um monte de ladrão, um monte de traficante, um monte de corrupto, tá tudo fora, roubando o governo, roubando os nossos impostos, roubando o nosso suor, né? E nem preso tão, né? E essa discrepância, esse desequilíbrio de dosimetria. Bom dia. O pessoal foi julgado a rodo, todo mundo junto, né? Não teve divisão para saber quem que fez o quê. E aí teve gente que tomou 14 anos de cadeia, 12 anos de cadeia, multa milionária que o Alexandre de Moraes aplicou só na maldade, né? E cadê as câmeras? Cadê as câmeras lá do dia? Por que a polícia não atuou? Por que o exército não impediu que as pessoas acessassem o Congresso? Onde que o ministro Dino colocou as imagens das câmeras do 8 de janeiro? Entendeu? Então, por causa disso, por causa dessas coisas é que eu sou indignado, né? Eu poderia até estar lá no meio hoje em dia se eu tivesse ido para lá. Como eu servi as Forças Armadas, eu sei que o comando vem e tem que obedecer, né? Quem comanda, infelizmente, é gente que não vale nada. Hoje em dia, o Lula, PT, esses caras que comandam. É a ala podre das Forças Armadas, né? A Polícia Federal, todo mundo tem que cumprir ordem e tem gente que cumpre ordem ilegal. Então eu falei: eu não vou. Mas quem foi se deu mal. E é injusto, né? Se tivesse que ser preso por alguma coisa, teria que ser por baderna, sei lá. Uma pena de 1 ano em multa, 2 anos em multa. Não uma coisa tão absurda dessa de uma mulher, por causa de um batom, tomar 14 anos de cadeia. Deixar a família, criança dentro de casa e ficar presa porque riscou com batom, né? Então,
fica aqui meu protesto, né? Eu contei um pouco da minha parte que eu sabia da história. Desde 2014 que eu conheço o Eduardo Bolsonaro, conheci ele nas manifestações fora Dilma, lá na frente, lá na Avenida Paulista. Tenho foto de todo mundo, filmagem que a gente participou, eu subia no trio elétrico, os caras estavam lá. Ajudei na campanha em 2014. Depois, na campanha do Bolsonaro, me chamaram para trabalhar numa equipe de comunicação que tinha lá no escritório do PSL, né? Até quem comandava lá a equipe de comunicação era a Letícia Catelani, né? Letícia Catel. Tinha um grupo de comunicação que a gente ia buscar o Bolsonaro, tirava foto, tudo voluntário, ninguém tinha compromisso nenhum com o Bolsonaro. Ninguém era pago. A gente só era contra a esquerda, contra o Lula e queria ajudar. E aí, desde essa época que eu tô junto com os caras. Fui presidente do PSL em Barueri. Depois, quando o Bolsonaro saiu do PSL, eu entreguei o partido. Fui ajudar na coleta de assinatura do Aliança pelo Brasil. Fui para Brasília na primeira reunião do Aliança pelo Brasil. Depois fiquei sem partido, né? Fiquei sem partido. Bolsonaro entrou no PL. Eu me afiliei no PL também. Hoje em dia eu não estou mais no PL. Hoje em dia eu estou no Partido Novo. O Partido Novo me convidou para participar do partido. Gostou do meu perfil. Viu que eu defendo as pautas de direita que eles defendem hoje em dia, né? Eu vi que saíram pessoas que não prestavam no partido, foram embora do Partido Novo e agora o pessoal é mais de direita, né? Defende os nossos princípios. E aí tô aqui. Eles me convidaram para ser pré-candidato a deputado federal. E eu fui conversar com o pessoal, ver como que funcionava. Acreditei no que eles estão me propondo, né? Na chance que a gente tem, porque muita gente me conhece. Eu já fiz trabalhos políticos muitas vezes, já fui candidato a vereador, já fui candidato a deputado. Então a gente é conhecido, né? E aí o Partido Novo me convidou para ser pré-candidato a deputado federal e eu aceitei esse desafio. Por isso, por essas e outras que eu aceitei esse desafio, pela indignação de ver nosso país se afundando, de ver o nosso país afundado em corrupção, em escândalos de todas as formas promíscuas que destroem o nosso país, né? Você vê banqueiro aí com bilhões e bilhões, faliu o banco, patrocinava ministro. Você vê ministro da economia taxando tudo. Você vê o pessoal do PT e da esquerda apoiando pautas que não devem, né? A favor de aborto, a favor de doutrinação dentro das escolas para sexualizar nossas crianças e outros crimes mais. Fora isso que a gente não tem liberdade de falar, né? Muitas vezes eu tive medo de falar. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes manda prender, né? Nessa a gente vê que a gente está vivendo uma ditadura aqui no nosso país. Só que esse medo não era por mim. Eu não tenho medo de nada, o medo é de acontecer alguma coisa com a família da gente, né? Com as pessoas que a gente gosta, né? Mas eu sempre tive essa indignação. Em 2006 eu fui candidato a deputado. Por quê? Você não se encaixa em lugar nenhum. Você não... O pessoal, a política que está acontecendo, você vê que você tem condições de colocar alguma ideia melhor ou diferente que possa agradar, né? Então, por não concordar com muita coisa, eu quis ser candidato para tentar fazer uma mudança. Nunca fui eleito, já tive bons desempenhos, né? Depois eu ajudei outras pessoas em campanha, consegui ajudar as pessoas a ganhar a eleição nas outras campanhas. E agora chegou a minha vez, né?
Estive na Paulista, na manifestação da Paulista, foi positivo. Conheci muita gente que era do partido. Reencontrei muita gente de direita, que a gente se conhece desde 2014, 2012, 2010, né? E assim a gente está indo. Então, eu quero falar para os meus amigos que esse ano eu sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. O estado inteiro de São Paulo vota no deputado federal. Capital de São Paulo, interior de São Paulo, Baixada, Grande São Paulo, todo mundo vota para deputado. E eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Divulguem, compartilhem os nossos vídeos, falem das nossas propostas, que são propostas de direita, propostas de patriotas, propostas de defesa da família, defesa da liberdade, da nossa pátria, né? De quem acredita em Deus. E eu vou precisar da ajuda de todos vocês, independente se a gente não se vê há muito tempo, né? Mas a causa é nobre. Muitos meus amigos nunca conheceram um deputado federal pessoalmente, né? Não tem nem como cobrar um cara desse, né? Você não tem nem contato com ele. Hoje, todos os meus amigos têm a oportunidade de poder confiar numa pessoa que eles conhecem, né? Então eu vou precisar da ajuda de vocês, compartilhando os nossos conteúdos, né? Levando a nossa ideia, chamando a gente para reunião, chamando a gente para conversar, né? Falando da gente, trazendo propostas, trazendo ideias, né? Mas acima de tudo ajudando a gente a concretizar essa missão, né? Eu espero que meus amigos, minhas amigas, que me conhecem a vida inteira, que estejam me ouvindo, me ajudem. Pessoal que estudou comigo, pessoal que serviu a Marinha comigo, que serviu a Aeronáutica comigo, pessoal que trabalhou comigo, pessoal do esporte, que eu já trabalhei como jornalista, pessoal de todas as cidades por onde eu passei, por onde eu trabalhei, que nos ajudem. Uma campanha de deputado federal não é uma coisa fácil, precisa de dinheiro para fazer campanha, precisa de um monte de coisa. E no tempo passado, eu não teria nenhuma chance de ser eleito ou de conseguir um cargo de deputado. Esse ano, essas eleições de hoje em dia, a gente tem mais chance. Por quê? Porque a nossa mensagem chega aonde tem que chegar, através das redes sociais. Por isso que eu peço que vocês compartilhem os nossos conteúdos, peça ajuda para os nossos amigos, lembrem nossos amigos, falem de mim. Olha lá, o Cristóvão é pré-candidato a deputado federal, vamos ajudar o Cristóvão, vamos ajudar o marinheiro, né? Porque eu vou precisar da ajuda de amigos, de família, de quem eu não conheço, de todo mundo. Só que, se um dia as coisas derem certo, porque eu não posso afirmar, porque em pré-campanha, se a gente fala que é candidato, a gente comete crime eleitoral, né? Mas a trajetória da gente é andar para frente. A gente tem um rumo e a gente vai chegar lá. Então, como pré-candidato, eu peço a ajuda de todos vocês. Ajuda sincera, porque eu esperei muitos anos, a minha vida inteira na política, por essa oportunidade. Por essa oportunidade de poder ser pré-candidato, de poder ter a chance de chegar lá em Brasília um dia e poder participar das decisões e trazer a voz de todos nós, dos meus amigos, dos meus conhecidos, dos nossos vizinhos, das nossas comunidades, das nossas cidades próximas, para trazer a nossa voz, para poder decidir coisas do nosso interesse também. Entendeu? Para poder decidir coisas que sejam do nosso interesse também. Já tentei várias vezes conseguir legenda para deputado, nunca consegui. Desde o início eu queria ser pré-candidato a deputado federal. Na primeira vez me prometeram a legenda de federal e me empurraram para estadual. E nas outras eu não consegui legenda. Dessa vez eu consegui legenda,
Meu pessoal pode acreditar que vai dar certo, que o partido está me apoiando, que as pessoas estão me ouvindo e me ajudarem compartilhando os nossos conteúdos, levando a nossa história, pedindo ajuda para mais amigos, lembrando os nossos amigos do passado, né? E se juntando a nós para a gente conseguir levar nossa voz para Brasília, para nossa voz poder influenciar nas decisões do futuro das nossas famílias, do futuro dos nossos filhos, do futuro dos nossos amigos, nossa cidade, nossa região. Entendeu? Então, pessoal de todos os lugares por onde eu já fui, do Butantã até Vargem Grande, Mairim, São Roque, Tapicirica da Serra, Tabuão, Barueri, Carapicuíba, Osasco, Jandira, Santana de Parnaíba, esses lugares onde eu já morei, onde eu já vivi, Pirapora do Bom Jesus, Araçariguama, toda essa região onde eu já morei, né? Meus amigos de outros bairros de São Paulo, Pinheiros, Butantã, outros locais onde eu já trabalhei, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, também participar e ajudar a gente nessa caminhada que vai ser de vitória. Eu acredito em Deus, eu acho que eu só precisava dessa oportunidade para a gente mostrar um pouco do que a gente tem capacidade de realizar. Confio em Deus e estou indo em frente, não tenho medo de nada, não tenho rabo preso com ninguém, não devo nada para ninguém. Quem quiser me ajudar, eu aceito, né? Não vou me corromper com partido de esquerda, não quero participar de coisa errada, né? Quero ter uma vida, um trabalho honrado, trabalho de honra, de homem de honra. É isso que eu quero ter. Sou casado, tenho filhas, criei muito bem minhas filhas. 2 estão estudando, 2 estão fazendo faculdade, a outra está terminando o colegial. Estão bem educados, na medida do possível a gente faz o que pode trabalhando, com comunicação. Estou terminando a faculdade de Direito agora, na Unip, e as coisas vão dar tudo certo. Eu peço a todos que estiverem me ouvindo, todos meus amigos, todos conhecidos, todos que já me ouviram falar, que já me apoiaram no passado, que me apoiam agora, que estão me conhecendo agora, que nos ajudem nessa pré-candidatura, que nos ajudem a fortalecer, que compartilhem nossos vídeos, nossas fotos, nossos conteúdos, que ponha no YouTube, que ponha no Instagram, que ponha no TikTok, no X, no Twitter, no Kawaii, todas as redes sociais de vocês. Compartilhe um corte desse nosso vídeo, compartilhe um pouco dessa nossa história e nos ajude, que Deus está do nosso lado. Eu acredito em Deus e não tenho medo de nada. Vou na fé e enfrento o que tiver que enfrentar, porque eu só tenho medo de Deus, do castigo de Deus. Então, conto com todos vocês, me ajudem, tomem iniciativa, mesmo de longe, mesmo sem falar comigo. Se quiser falar comigo, me procura, me chama na sua cidade, me chama na sua casa, me chama no seu bairro, me chama no seu emprego, qualquer lugar que você quiser, eu vou lá para a gente conversar, debater nossas pautas, debater nossas propostas, né? E vamos engrossar o caldo aí, fazer esse negócio dar certo. Acredito nisso. Eu acredito nisso. Meu pai, que foi um homem desbravador, sofredor, trabalhou a vida inteira, ele sempre acreditou em mim e me admirou. E tinha admiração pelo filho que ele teve, que ele criou. E eu, pela honra do meu pai, eu acredito que a gente vai chegar lá. Onde o meu pai estiver, ele vai ter orgulho do filho dele. E a coisa que eu não quero na minha vida é decepcionar as pessoas. Eu lutei minha vida inteira por isso. Há muitos anos que eu estou nessa vida, nesse trabalho político, nesse trabalho social. Trabalhei como educador social, cuidei de pessoas em situação de rua,
fui presidente de ONG, ajudei as crianças, distribuí coisas, distribuí doce, presente, brinquedo. Ajudava, dava aula para as crianças, dei aula de alfabetização, ajudei muita gente. Mas o propósito maior é estar lá e poder participar da mesa de decisão do futuro do nosso país. É estar lá e com o nosso voto ou para implantar nossos projetos que são para a melhoria do país, que são para honrar as famílias brasileiras e de todo mundo que vive no Brasil, também para impedir muito projeto ruim que não presta, ou que for para destruir a família, que for para destruir o nosso país, que for para tirar a nossa liberdade. Eu estou disposto, não tenho medo de nada, certo? Meu nome é Cristóvão, o pessoal me conhece como Cristóvão Marinheiro, não tenho medo de nada, estou disposto, estou com disponibilidade, quero participar de tudo quanto for conversa que me chamar a respeito desses assuntos, quero fazer aliança com as pessoas que têm a mesma ideia que a gente e acredito no projeto, acredito na ideia, acredito no sonho e Deus vai honrar e Deus vai prover tudo o que for necessário para a gente chegar lá. Essa é a nossa vez. Eu acredito em Deus e vai dar tudo certo. Muito obrigado a todos. Vou publicar no YouTube, vou fazer os recortes para colocar em outras redes sociais. Eu nunca fui de falar tanto assim. Estou criando coragem, acho que é porque eu estou sozinho aqui, né? Saber falar, eu sei falar. Mas muitas vezes o grito ficou entalado. E agora eu quero botar para fora e ninguém vai me segurar. Ninguém vai me segurar quando eu tiver que lutar pelos nossos direitos, pelos direitos das famílias, pelo progresso do nosso país, pela liberdade do povo de bem e das pessoas injustiçadas. Muito obrigado a todos e mandem recado, compartilhem, conversem com a gente, procurem a gente e nos ajudem. Muito obrigado a todos.